e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você nesse domingo muito especial, domingo da Santíssima Trindade, esta solenidade maravilhosa que a Igreja celebra nesse dia ao nosso Deus uno e trino, o Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho, o Redentor do mundo, e o Espírito Santo, aquele que santifica todas as coisas. Que maravilha, né? Nós estamos juntos, então, para meditarmos o Evangelho de hoje, que está em Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se deles, disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria certamente sentiram aqueles apóstolos do Senhor quando Jesus apareceu a eles. Alguns ficaram ainda meio em dúvida, mas Jesus tinha ressuscitado e ali apareceu para eles. E aí deu-lhes também o envio de irem ao mundo inteiro proclamar, pronunciar, anunciar a palavra de Deus, a vida nova que o Senhor estava concedendo a todos. E ele dizia para eles: ide, pois, a todas as nações, em todos os cantinhos do mundo, em todos os lugares da terra, vocês vão e ensina tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês até o fim do mundo. Jesus, então, estava dizendo, irmãos, que esta palavra deveria chegar ao mundo inteiro. E mais, e que as pessoas fossem batizadas, quer dizer, mergulhadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí, então, meus irmãos, a graça, né, de nós podermos meditar hoje a festa da Santíssima Trindade, a solenidade. Se nós procurarmos na Bíblia, nós não vamos encontrar Santíssima Trindade em lugar nenhum na Bíblia. Apenas no rodapé, nas explicações, nós vamos encontrar. Mas nós vemos aqui em vários lugares onde aparenta as três pessoas da Santíssima Trindade, onde aparece, né? Desde lá da criação, quando Deus havia feito tudo, então ele viu que precisava fazer o homem para tomar conta de tudo, para gozar de tudo aquilo. Então, a palavra diz: façamos. Deus não era somente o Pai. Estavam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, nós vemos também no batismo do Senhor a manifestação das três pessoas. O Filho, que estava ali sendo batizado,
a voz de Deus que vem de entre as nuvens e diz: Eis o meu filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. E ali veio o Espírito Santo, em forma corporal de uma pomba, pousou sobre Jesus, como pousando sobre o ninho, para gerar o amor, né? O Espírito Santo, ali gerado em Jesus. E o Espírito Santo que veio. Também na transfiguração, no Monte Horebe, quando lá Jesus estava e veio ali a voz de Deus: Eis o meu filho, no qual eu coloco todo o meu agrado. Estava Jesus, a voz do Pai, a nuvem que encobria, e era a presença do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, olhando para a Trindade, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nos dá assim uma ideia, também um pensamento de pessoas independentes. Um mais velho, um mais novo, o outro invisível, como se diz, né? E por isso nós não entendemos. Desde antes da criação já existiam essas três pessoas. Jesus aparece depois, assim mais nitidamente, porque ele veio como homem, como se diz, ele do céu, ele foi mandado por Deus para nascer como homem aqui no meio de nós, não é? E o Espírito Santo, que aparece mais no Pentecostes, vamos dizer, mas desde lá atrás a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face da terra. Não é? Então, as três pessoas existem desde sempre e para sempre. E a gente fica pensando, como assim? Desde sempre e para sempre. Nós vivemos num mundo de tecnologias, cada dia surge uma invenção nova, cada dia aparecem coisas novas e nós somos acostumados, né, com isso, com garantia das coisas, né, tempo de garantia, garantia estendida, essas coisas todas, né? E quando fala que é para sempre, de sempre e para sempre, nós ficamos nessa dúvida. São coisas que nós não conseguimos entender pela nossa mente humana, não é? Mas somente pela fé é que nós entenderemos essas coisas. E é interessante, né? Deus é eterno, a Santíssima Trindade é eterna. E onde está o Pai, está também o Filho e o Espírito Santo. Aonde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. É um só Deus. Três pessoas, mas um só Deus. Com a mesma substância, com a mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo. São como que atribuições dadas para cada pessoa, mas tudo é em unidade, né? Em um só Deus. O Pai que teve assim a função de criar. O Filho foi delegado a ele, então foi chegado ao consenso assim de ser então o Salvador. Ele dá a vida por todos nós, veio se entregar por todos nós. E o Espírito Santo que veio para santificar todas as coisas, todas as ações, todas as coisas. Irmãos, então, eu gostaria de tomar aqui um trechinho de uma carta, uma das cartas de Santo Atanásio, bispo, né, que viveu entre os anos 296 a 373 anos. 77 anos ele viveu. Desde aquele tempo já se falava, então, na Santíssima Trindade. E diz assim nessa carta: a Trindade santa e perfeita é aquela que se revela no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Nada de estranho ou extrínseco se lhe mistura, nem consta do Criador e da criatura, mas possui em si todo o poder de criar e de fazer. Sua natureza é também igual e indivisível e una
é sua eficácia e ação. Pois o Pai, pelo Verbo no Espírito Santo, tudo faz, e deste modo se conserva a unidade da Santa Trindade. Assim, prega-se na Igreja um só Deus, que está acima de tudo, atua em tudo e está em tudo. Acima de tudo, sem dúvida, o Pai, princípio e fonte. Atua em tudo, isto é, pelo Verbo. Está em tudo, enfim, no Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre questões do Espírito, deste modo, reconduz tudo ao único Deus Pai como o seu princípio. Existe diversidade das graças, mas é o mesmo Espírito. Existe diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. E existe diversidade de obras. É, porém, o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que maravilha, né, irmãos? E Santo Agostinho, ele diz assim: a Trindade, a Santíssima Trindade, é um só Deus verdadeiro e como realmente se diz, se crê, se entende que com o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só substância ou essência. E assim existe uma historinha de Santo Agostinho, que estava à beira-mar, certa vez, e ali meditando, pensando sobre os mistérios de Deus. Então, se lhe veio à mente o mistério da Santíssima Trindade, o mistério mais misterioso de todos, não é? E ali, então, ele estava pensando à beira-mar e viu um garotinho brincando ali na areia. Ele pegava, fez um buraquinho na areia, ia com seu baldinho no mar, trazia e colocava naquele buraco. Então Agostinho perguntou a ele: menino, o que você está fazendo? E ele falou: eu estou colocando o mar todo aqui dentro desse buraco. E então Agostinho disse para ele: mas como pode você fazer isso? Não é possível jamais. Nisso, então, como que um anjo disse através do menino: é mais fácil colocar toda a água do oceano nesse buraco do que você entender os mistérios de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é importante nós buscarmos entender com o nosso coração, porque a nossa mente é muito pouco, pequena demais, né? Então, buscarmos a entender a Santíssima Trindade, amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo da mesma forma, porque quando nós, até na comunhão, quando nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, mas foi dado pelo Pai, e o Espírito Santo que transformou aquele pão em carne e o vinho em sangue. E assim, irmãos, vivermos e procurarmos descobrir a cada dia mais a grandeza do nosso Deus. Procurarmos descobrir a nossa origem, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, como Deus é, nós precisamos buscar adquirir o conhecimento para vivermos aquilo que nós fomos chamados e fomos criados a ser. Que Deus te abençoe e te dê um santo, maravilhoso domingo, com muita paz e alegria no seu coração, muito louvor, adoração à Santíssima Trindade. Pelo amor de Deus, não deixe de ir à missa hoje, né? Celebre, receba Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria.